Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula número 9. Essa aula ela é o início do nosso último módulo do curso, porque até então nós tivemos aquele primeiro módulo falando sobre as estratégias de leitura. Depois nós ingressamos na parte de imersão no idioma, né? Nós estudamos as classes de palavras, uma a uma, os verbos. Na última aula nós vimos os adjectives e os adverbs, né? O comparative e o superlative. E hoje nós vamos começar a tratar de um outro tema, que são os textos acadêmicos, tá? Nós vamos fazer esse último módulo, são as aulas 9 e 10. Na aula 9 nós vamos tratar sobre os tipos de textos acadêmicos. No final nós vamos falar sobre o famoso abstract, que é aquele trecho, né, aquele texto curto, resumido, de um trabalho acadêmico que nós temos que fazer em outro idioma, né, de preferência o inglês. E a última aula nós vamos tratar sobre a estrutura dos parágrafos, né, de como redigir um parágrafo, quais são as técnicas que a gente usa para redigir um parágrafo bem feito e inteligível, ok? Vamos começar então? O que é Academic Writing? Academic Writing é o estilo de escrita adotado por pesquisadores, utilizado em trabalhos intelectuais de uma disciplina específica. Ou seja, é tudo aquilo que é produzido no meio acadêmico. São as dissertações, os TCCs, né, as monografias, os artigos científicos, aqueles próprios trabalhos que são passados para os alunos, né, como tarefas ao longo das disciplinas. Tudo isso constitui academic writing, ok? Nós vamos usar sempre um tipo de escrita mais específica para ele. Então, quais são os tipos de academic writing que nós temos? O primeiro dele são os assignments, são justamente aqueles trabalhos escritos mais simples, passados pelos professores aos alunos para avaliar o desempenho de aprendizagem. Geralmente o prazo dele é de uma aula para outra, ou então de uma aula para daqui 3 ou 4. Ele não é o trabalho avaliativo de um módulo ou de um curso como um todo, mas ele geralmente são aqueles trabalhos que vão acontecendo ao longo, né, na universidade, vão acontecendo ao longo do semestre, né, o professor passa como um trabalho complementar, que ajuda a avaliar o aprendizado, né. Então, a gente tem como característica, geralmente é um trabalho semanal, weekly work, né, ele ajuda a julgar, a analisar a performance do aluno pelo professor, ele sempre é relacionado com um assunto, geralmente os assignments, eles tratam sobre um assunto específico. Então, o professor passou um assunto de uma disciplina naquela aula, ele passa um assignment para o aluno dar uma reforçada no estudo em casa e entregar para ele avaliar se o aluno realmente assimilou aquele conteúdo. E aí, sucessivamente, conforme todos os conteúdos que vão sendo abordados em um módulo ou em um semestre. Tá? E por isso mesmo, geralmente ele é curto, né? Short in length. Length significa comprimento. Então, short in length, curto no comprimento, né? Ele não é um trabalho longo, não é um trabalho muito complexo. Geralmente a gente vai fazer aí de 1, 2 laudas, 3 no máximo, né? Mas não é para ser um trabalho muito complexo e muito comprido, ok? O próximo tipo de academic writing que nós temos são as essays. O que são essays? Essays são as dissertações, mas não são as dissertações, aquela dissertação do mestrado, né, da pós-graduação. Dissertações são aqueles textos que ele trata de algum ponto de vista do autor. Olha só a definição que eu trouxe no slide. Essays são dissertações mais simples, geralmente com limitação de quantidade de palavras ou linhas escritas. Requerem criatividade e escrita hábil e bem elaborada. Em regra, contém o ponto de vista do autor, que a utiliza para diversos propósitos, como manifestar críticas, promover argumentações ou transmitir informações. Então, são aquelas dissertações que a gente faz desde a escola, né? Desde os tempos de ensino fundamental, ensino médio, que tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tá? Uma coisa que é bastante interessante de eu destacar aqui, em português, geralmente a gente conta tamanho de texto em linhas, né? Então, eu vou fazer uma prova de um concurso, eu vou fazer um vestibular, tem lá, faça uma redação sobre tal assunto, em no máximo 30 linhas, em 25 linhas. Em inglês, né, os textos em inglês, geralmente eles são contados em palavras, tá? E não em linhas. Meu Deus, mas eu vou ficar contando palavra por palavra? Não.
a gente faz uma média. Se eu jogar no Word, né, se for um texto que está digitalizado e que eu posso jogar em um editor de texto, eu uso lá o contador de palavras, ele faz automaticamente. Mas se não, se for um texto manuscrito, como é que eu faço? Geralmente eu conto a média de palavras que tem nas 3 primeiras linhas. Uma dica, geralmente uma pessoa com tamanho de letra padrão, desde que não seja aquela letra muito grande ou muito pequenininha, o tamanho de letra padrão cabe de 7 a 8 palavras por linha. Então, a gente conta aquela mesma quantidade de linhas até inteirar a quantidade de palavras, né? Então, o limite médio de uma essay são 2.500 palavras, que dá em torno das 30 linhas, que é o que mais ou menos acontece no Brasil, né? Nos textos em português. Então, as essays podem ser long and short, elas podem ser longas ou curtas, mas elas têm esse tamanho padrão, né? Não é um texto que eu vou falar por laudas e mais laudas sobre o mesmo assunto, senão ela deixa de ser uma essay e ela vira um outro tipo de texto, que é o que nós vamos ver logo em seguida, tá? E ela exige habilidades criativas do autor, porque ele vai expressar o seu ponto de vista, ele vai trazer argumentos, ele vai trazer pontos interessantes sobre o tema para tirar a sua própria conclusão. Então, ele demanda uma certa criatividade do autor para expor as suas ideias, tá? O próximo tipo são as dissertations. O que são dissertations? São justamente as dissertações de pós-graduação, tá? São aquelas, são uma forma de essay, né, de dissertação em português, né? Mas que são mais longas, elas trazem o conhecimento do aluno sobre um assunto, né? Para mostrar que aquele aluno ele é especialista naquele tema, né? Eles, por isso, são usados em nível de pós-graduação, de especialização. Elas são mais longas, mais extensa, né? Que no slide eu trouxe extensive research, é uma pesquisa extensa, né? Ela demanda muito trabalho, leva um tempo maior para ser elaborada. Ela tem aqui, ó, minimum 15,000 words, são no mínimo 15.000 palavras. Enquanto na essay a gente está falando de algumas linhas, 30 linhas em média, aqui a gente está falando de laudas e mais laudas, a gente está falando de 15.000 palavras. Quantas linhas que dá isso? Dá muita coisa, né? E ela é importante para, no mínimo, né? E ela, por fim, ela é importante, né? Como eu trouxe, important for postgraduates, para os pós-graduados. Né? É aquele trabalho final de uma pós-graduação, é o objetivo maior de uma pós-graduação, a produção principal, né, de uma pós-graduação. E o último tipo de texto que nós vamos tratar é o research paper. O que são os research papers? A tradução literal é papel de pesquisa, mas é uma tradução que fica um pouco sem sentido, né? Research papers são os trabalhos acadêmicos, né? Eles são elaborados a partir de uma pesquisa original do aluno. Né? São as teses, né? O aluno ele vai desenvolver uma tese, ele vai fazer um research paper. A pesquisa ela sempre vai abordar um tópico específico e ela vai conter a análise, a interpretação e a conclusão do autor em relação àquele tema. Então, ela vai levantar uma analysis, uma hypothesis, research findings, que são os encontros, né, os elementos que ele encontrou realizando a pesquisa, e interpretation, ele vai interpretar aqueles dados e vai trazer a sua conclusão em relação àquele tema estudado, ok? São os research papers. Seguindo adiante, então, nós vamos tratar sobre os principais aspectos para a elaboração de um trabalho acadêmico. Aqui a gente vai voltar agora para uma visão mais geral sobre os academic writings, porque esses aspectos eles são elaborados em todos esses tipos que eu trouxe, né? Essays, dissertation, research papers, assignments, em todos eles nós vamos sempre seguir esses aspectos, né? Então, quais são os principais? Use a formal tone, ou seja, use um tom formal. Na academia, a gente não usa, né, gírias, não usa expressões coloquiais. Nós vamos trabalhar sempre com a linguagem culta, né, com a linguagem mais formal, né, mais séria, e evitando palavras, expressões idiomáticas, né, evitando sempre coisas que possam deixar o texto ambíguo ou que promovam uma má interpretação, né. Via de regra, eu vou usar a terceira pessoa nos textos. Então, eu raramente vou dizer assim, eu encontrei isso, na minha pesquisa eu fiz isso. A gente vai evitar se referir às coisas na primeira pessoa e sempre usar a terceira, sempre que possível. Então, a gente vai dizer, buscou-se
procurou-se, isso em inglês também, ok? It was found, it was discovered, tá? Então, a gente vai usar sempre a terceira pessoa do singular, ou do plural, dependendo do que você estiver falando. Aqui, no Academic Writing, o terceiro ponto que é importante eu falar são os termos técnicos, Technical Terms in Courses. Gente, geralmente quando eu estou escrevendo um texto que ele não é acadêmico, a gente sempre fala que é ideal evitar termos muito técnicos, porque se eu estou escrevendo para um público leigo, eles não vão compreender. Mas quando eu estou escrevendo texto acadêmico, eu pressuponho que na academia as pessoas conhecem do assunto, até porque geralmente eu estou escrevendo para professores, para pessoas que têm ainda mais conhecimento, que já trilharam aquele caminho do conhecimento antes de mim. Então, eles já têm domínio sobre o assunto. Então, aqui, os termos técnicos não só podem ser utilizados, como eles deve-se até dar preferência pela utilização deles, sempre que possível, ok? Eu vou usar a linguagem refinada, refined language, né, que vai de acordo também com o primeiro aspecto, que é o formal tone. Ideias estruturadas. Esse tema vai ser basicamente o tema da nossa próxima aula, que a gente vai tratar justamente sobre como estruturar as ideias que estão sendo escritas em um parágrafo e, consequentemente, em um texto, tá? Penúltima característica muito importante e essencial, eu posso dizer até que ela marca o texto acadêmico, o texto científico, é que ele é evidence-based, ou seja, ele é baseado em evidências. No academic writing não tem espaço para achismo, né? Assim como em português. Essa aula que eu estou dando hoje, ela é uma aula que ela serve tanto para os textos acadêmicos brasileiros como em inglês, né? Tanto faz se eu vou escrever em português ou em inglês, isso é uma regra quase que universal, né? Eu tenho que trabalhar, né, textos acadêmicos são textos científicos, a ciência trabalha com evidências, então eu não posso fazer um texto acadêmico no meu achismo, em meras conjecturas, eu tenho que trabalhar com evidências. Então, tudo aquilo que eu escrevo em um academic writing, ele foi testado e ele é baseado em evidências. E, por fim, a última característica e muito importante é que ele tem que ter, o texto acadêmico tem que ser balanced, precise e objective writing, ou seja, tem que ter equilíbrio, ao mesmo tempo ele tem que ser preciso e objetivo. Eu não posso ficar fazendo textos muito prolixos, muito floreados, em resumo, eu não posso encher linguiça, tá? A gente tem que sempre ser o mais objetivo e preciso possível, tá? Eu vou trabalhar com equilíbrio sobre isso, porque eu também, se eu estou detalhando um assunto, eu não vou ser muito seco, né? Eu não vou ser muito resumido, porque senão eu não consigo entrar naquele detalhe. Mas, por mais que eu esteja trabalhando com a especificação de um assunto, né? Eu esteja destrinchando um assunto, vamos pegar aí, por exemplo, as dissertations, ao mesmo tempo em que eu vou estar trabalhando extensivamente um tema, eu tenho que sempre buscar o equilíbrio para ser o mais preciso e objetivo na minha escrita, né? Não ficar floreando, ficar dando muitas voltas, porque isso daí não é bem visto, não é uma coisa bem recebida em termos de textos acadêmicos, ok? Então, vamos lá. Um a um dos aspectos que a gente tratou agora, vamos entrar em um pouquinho mais de detalhe, ok? Então, sobre o use of formal tone, o uso do tom formal. É aquilo que eu já disse, o estilo da escrita, ele deve ser formal. As ideias precisam ser apresentadas de forma lógica e organizada. Então, não adianta eu trazer tudo bagunçado, falar sobre um tema aqui, daí no outro parágrafo traçar sobre outro tema, no terceiro voltar no primeiro. Eu tenho que sempre buscar estruturar as minhas ideias para que elas sejam apresentadas de forma organizada. Consequentemente, os argumentos apresentados têm que estar em tom agradável, né? Eu tenho que evitar tons mais agressivos, mais enfáticos, buscar sempre um tom mais ameno, porque a gente tem que ser assertivo naquilo, né, naquilo que a gente propõe em um texto acadêmico. Não adianta eu ser muito, né, passional e... Não, quanto mais assertivo, né, mais agradável o tom, melhor ele vai ser interpretado. E mais rápido eu vou, inclusive, alcançar meu objetivo através daquilo que eu esteja querendo transmitir na redação de um texto. Porém, olha o nosso próximo ponto.
apesar de ser escrito em um tom agradável, a gente deve sim defender de modo firme o ponto de vista. Defender de modo firme não significa, como eu disse, ser passional, ser agressivo, não. Nós podemos, ao mesmo tempo em que estamos sendo assertivos, nós estamos falando de um modo firme, nós estamos sendo convictos daquilo que estamos falando. Não necessariamente precisamos usar tons agressivos para tratar sobre isso. E por fim, né, como eu disse, os argumentos devem ser confiáveis e cientificamente comprovados. Em textos acadêmicos eu não trago elementos que não são cientificamente comprovados e muito menos que não são confiáveis, né? Hoje em dia, na era de fake news, a gente tem que ter muito cuidado com os argumentos que nós levantamos para evitar justamente essas falsas premissas, né? A gente fala hoje muito em fake news, mas a gente sabe que na universidade, uma das primeiras disciplinas, principalmente quem é da área do direito, a gente tem a disciplina de filosofia, e em filosofia a gente trata muito sobre a lógica, né? A gente tem as premissas, a gente não pode nunca se basear em premissas falsas, porque senão nós vamos chegar em conclusões falsas, né? Então, um argumento para ele ser confiável, ele tem que ser baseado em premissas verdadeiras, em premissas que vão ser cientificamente comprovadas, para daí nós chegarmos em um resultado que também possa ser cientificamente comprovado e, consequentemente, também seja confiável. Seguindo naquela linha, third person usage, né? Geralmente a escrita acadêmica é elaborada na terceira pessoa, porque justamente ela é utilizada para sustentar um argumento. E esse argumento ele tem que ser impessoal, né? Ele tem que ser um argumento que, no ponto de vista científico, possa ser comprovado. Então, a gente não trata muito de experiências pessoais. A gente vai sempre usar a terceira pessoa. O próximo ponto é o uso de termos técnicos de acordo com a área de conhecimento abordada. Gente, vocês estão reparando que essa aula, os slides, inclusive, a maioria estão bastante coisa em português, porque ela realmente é uma aula que ela se aplica a qualquer gênero de texto acadêmico. Nesse ponto, nós não vamos ter muita diferença do inglês para o português, né? Então, talvez esse assunto seja até um pouco repetitivo para quem esteja aí cursando uma graduação, né? Mas é sempre bom a gente repisar, porque é o foco também do nosso curso de inglês instrumental, tá? Ensinar a redação de textos acadêmicos, a leitura e a redação de textos acadêmicos. Então, os termos técnicos, eles devem sim ser utilizados. A gente não precisa exagerar no uso, mas eles não precisam também ser evitados. Então, ao contrário dos outros gêneros textuais, em trabalhos acadêmicos, o emprego de termos mais técnicos ligados à área de conhecimento que está sendo estudada não só é permitido, como recomendado, né? É aquilo que a gente já falou. Se eu estou traçando um caminho que outras pessoas com mais conhecimento que eu já estão traçando, não há impedimento algum em utilizar termos técnicos, porque eu estou escrevendo para que pessoas que já têm conhecimento leiam, ou então para que pessoas que vão no futuro, né, após a conclusão do meu trabalho, vão ler meu trabalho, estão buscando aquele conhecimento, elas vão precisar aprender aqueles termos. Então, nesse caso, a utilização de termos técnicos, ela não é mal vista, diferente daqueles textos mais abrangentes, menos acadêmicos, mais populares, tipo notícia de jornal, alguma coisa assim, a gente evita os termos técnicos, usa só quando realmente necessários. Mas no caso do trabalho acadêmico, não. Um outro ponto que é muito relevante, e nesse ponto aqui a gente aplica todo aquele conhecimento adquirido no módulo, né, nesse módulo anterior, sobre imersão na língua inglesa, que é a linguagem refinada com gramática e pontuação adequada. Afinal, gente, demonstrar conhecimento do idioma é essencial para um bom resultado na avaliação do trabalho desenvolvido. Ai, teacher, mas eu não sei escrever inglês, eu estou fazendo esse curso e ainda assim eu sinto que eu não sei nada. Realmente, gente, a gente adquire o conhecimento no idioma com o passar do tempo. E é sempre importante, e aqui eu já falei nas outras aulas e eu vou repetir, é muito importante que a gente mantenha uma consistência, uma constância, um ritmo frequente nos estudos daquele idioma se a gente quer realmente se aprofundar nele. Então, não deixe, mais uma vez, eu vou passar para vocês aquela dica de sempre estar buscando aprender 10 palavrinhas por dia, de sempre estar buscando aplicar aquelas frases que você já sabe em inglês, né? Eu não me recordo agora se eu já dei essa dica, que sempre foi muito útil para mim, inclusive. Aqui eu não estou sendo muito acadêmica, né? Estou falando de experiência pessoal e não em terceira pessoa. Mas brincadeiras à parte,
eu lembro de quando menor, quando eu estava ainda adquirindo um conhecimento maior no inglês, antes mesmo de ficar fluente, tudo que eu ia fazer, eu pensava como eu poderia dizer aquilo que eu estava fazendo em inglês. Então, se eu estava sentada na sala assistindo televisão, eu pensava, I am watching TV. Então me deu sede, vou ali beber água. I'm thirsty. I need to drink water. E aí eu ia beber água. Então, aí eu voltava. Eu peguei um copo de vidro. Look, I have a glass, né? Na verdade, copo de vidro em inglês não existe, é uma redundância, né? I have a glass. E tudo que eu ia fazer, eu sempre buscava. E isso, assim, eu tô dando exemplo simples, mas isso eu aprofundo e é um hábito que eu adquiri que eu faço até hoje. Vez por outra, eu tenho, inclusive, dificuldade de falar em português, não porque eu não saiba o português, óbvio, mas porque às vezes eu tô tão sem perceber pensando em inglês que na hora de falar em português dá uma travadinha ali, umas palavras mais complicadas saem, fica um pouquinho mais difícil de sair, porque eu tô processando a minha tecla SAP, sabe? Eu tô mudando do inglês para o português, porque isso virou inclusive um hábito. Pensar sempre em inglês, né? Pensar sobre o meu dia a dia em inglês. Então, esse conhecimento do idioma, que é muito importante, né, para adquirir uma linguagem refinada e a questão da pontuação adequada, ela é muito importante. E uma das formas a gente adquirir essa fluência, esse aprofundamento é isso. Fora que ler livros, né, buscar sempre ler livros é muito importante. A leitura é essencial para a aquisição de um bom conhecimento de qualquer idioma, né? Então, o mesmo vale para o inglês. A gente tem vários livros que eles chamam pocket books, que são livros de bolso, né? Que a gente acha em livrarias por R$10, R$15, né? Tem, aqui eu não estou fazendo propaganda, mas enfim, tem a Amazon, que se a gente assinar aquele Prime lá, a gente tem frete grátis, então você pede livro, com 2, 3 dias chega e a gente pode sempre estar praticando. Tá? Até fica uma dica, não sei se o CESAF já tem na biblioteca, livros em inglês para as pessoas, né, poderem ler. É bem interessante a gente fazer essa prática. E a leitura, gente, é o objetivo maior desse curso, né? Tanto quanto a escrita é a leitura. Então, procurem ler, procurem se aprofundar no idioma, porque por mais aulas que a gente faça de inglês, né, ou de qualquer outro idioma, a gente só aprende mesmo, né, se dedicando, estudando e praticando. E a melhor forma de praticar, além de conversar, né? A gente sabe que aqui no estado do Tocantins a gente não tem tantos estrangeiros assim, é um pouco difícil a gente ter esse contato, mas a gente pode buscar de outras formas. A gente pode buscar através de assistir filmes, né? Assistir seriados e lendo livros em inglês, igual eu falei desses pocket books, são geralmente romances ou aqueles livros mais clássicos, né? Sobre alguns pensadores. Então, tem muitas opções de leitura que não demandam um custo muito elevado e que são fáceis de se encontrar para a pessoa poder trabalhar isso, ok? Então, como característica principal, uma das características principais do texto acadêmico é a linguagem refinada com gramática e pontuação adequada. E, teacher, como eu vou fazer isso? Estudando, estudando, praticando. E como eu vou praticar? Eu vou praticar lendo e depois tentando escrever, eu vou praticar lendo e depois tentando falar, né? E eu vou praticar assistindo filmes, ouvindo música. Gente, eu tenho vários amigos que se tornaram fluentes apenas ouvindo música, né? Tá certo que tem um fator geracional aí, porque nós que fomos crianças há alguns anos atrás, aí há uns 20, 30 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade para encontrar letras de música em inglês. Então, assim, acaba que isso forçava um estudo, né? Porque a gente tinha que ir atrás do encarte, do CD, né? Enfim, tô falando aqui coisas que alguns alunos mais novos que estejam assistindo talvez não vão saber nem do que eu tô falando. Mas quem for da minha idade para cima, até um pouquinho mais novo, sabe do que eu tô falando. Então, ouvir música é uma forma muito legal para aprender o idioma. E até uma dica que eu dou para quem quer treinar assistindo filmes, né, que é uma outra técnica muito boa para aquisição de vocabulário. Assistam os filmes ou os seriados e coloquem a legenda em inglês. Não tirem a legenda de uma vez. Se você não é um estudante que tem assim, pleno domínio do idioma, que tem uma fluência maior,
não fala assim, ah, não vou assistir filme em inglês, só em inglês, sem legenda. Você não vai entender e vai ficar desanimado. Então, assista sim em inglês, né? Filme dublado, nem pensar, não ajuda em nada. Então, assista em inglês, mas coloque a legenda, mas não em português. Coloque a legenda em inglês. Isso vale, na verdade, para qualquer idioma. Se você vai assistir um filme espanhol, bote a legenda em espanhol. Porque essa questão de ler e ouvir o que a pessoa está falando ajuda muito o cérebro a assimilar o vocabulário. E com o passar do tempo, isso vai virando uma coisa tão natural que vocês não vão nem perceber que já vão estar falando e compreendendo de uma forma bem mais avançada. Ok? Acho que eu falei demais desse tópico, vamos seguir para o próximo. Então, o próximo ponto é structured. A escrita acadêmica, ela deve ser o quê? Estruturada, bem estruturada. Ela varia conforme o gênero de texto, né? A gente já falou, as essays vão ser um pouco mais curtas que as dissertation, os assignments vão ser um pouco ainda mais simples do que as essays, né? Os research papers, por sua vez, vão ser mais completos, porém, todos eles devem ser bem estruturados. O texto deve ser, olha como eu coloquei no segundo ponto, ele deve também ser coerente com o desenvolvimento lógico das ideias e coeso com as diferentes partes do texto bem conectadas. Então, a gente vai precisar de coesão e coerência. E o que é coerência? Coerência é isso. O desenvolvimento das ideias, ele vem de forma lógica. O A que puxa o B, que puxa o C, que puxa o D. Se eu bagunço tudo, o texto não é coerente. Volto lá naquela questão da lógica, né, que vem lá da filosofia. Então, eu vou trabalhar sempre com esse pensamento. Se A, então B. Se B, então C, portanto, A também pode vir a ser C. Aí eu tenho uma coerência. Agora, se eu boto se A, então B. Se B, então C, A pode ser D? Não, eu não tive um desenvolvimento lógico das ideias para chegar naquela conclusão. Portanto, eu não tenho coerência. E isso é muito importante em um texto acadêmico, senão a gente chega a falsas conclusões. E coeso, as partes do texto devem ser bem conectadas. A coerência vem disso, da lógica entre as ideias. E a coesão é a conexão das partes de um texto. O texto tem que ser coeso, ou seja, eu vou desenvolver de uma forma que uma parte está conectada à outra. Se eu for usar esse exemplozinho da lógica, né, do se A, então B, o coeso vai ser o então. É bem aquela parte que conecta uma ideia à outra. E eu vou trabalhar dessa forma, ok? Então, um texto, para ser bem estruturado, ele vai precisar ser coerente e coeso. O nosso próximo aspecto, o texto acadêmico, ele deve ser evidenced. Ele deve ser evidenciado. As opiniões e argumentos devem ser embasados em evidências, que consistem geralmente em informações de experts da área. Então, aquilo que a gente já falou, todo texto científico depende de evidências, senão ele não é um texto acadêmico, ele não é um texto que vai ser aceito como acadêmico, tá? E as referências devem sempre ser mencionadas, ou em nota de rodapé, ou em seção própria. Assim como os textos acadêmicos no Brasil. Né? Todo texto acadêmico em inglês também tem que ter referência, porque isso também é uma regra universal dos textos acadêmicos, né? Eu sempre preciso citar a fonte onde eu busquei aquele conhecimento, né? Dizem que em ciência nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? A gente sempre vai buscar aquele conhecimento de uma fonte. Raramente é uma coisa que surge assim na nossa cabeça, porque tudo que, na verdade, surge no nosso pensamento, ele deriva de um conhecimento prévio. Então, esse conhecimento prévio eu sempre tenho que fazer referência a ele. Por isso, a importância das referências. Outro ponto, o texto deve ser balanced, ou seja, a escrita acadêmica deve ser sempre equilibrada, sopesando-se todos os lados de uma discussão a fim de se evitar conclusões falsas. Eu vou sempre buscar todos os lados possíveis de se identificar em uma discussão para chegar a uma conclusão, né? Porque se eu concluo que um fato acontece por causa de um ponto de vista, mas eu desconsidero o outro ponto de vista, eu posso estar chegando a uma conclusão falsa. Por isso a importância do equilíbrio no texto acadêmico. Penúltimo ponto, a escrita acadêmica precisa ser precisa, precise, para assegurar que o leitor compreenda o que está sendo transmitido. Se eu não estou sendo precisa, eu não preciso nem me alongar muito nisso aqui. Se eu não estou sendo precisa, se eu estou sendo muito prolixa, o conteúdo vai se perdendo e quem está lendo não vai entender muita coisa. E o último ponto, ela tem que ser objetiva, né?
ela deve focar os argumentos e as informações apresentadas sem ficar fazendo muito rodeio, ela tem que chegar aí direto ao ponto que eu pretendo abordar, ok? Com isso a gente vai fazer uma pausa e a gente volta para a próxima parte da nossa aula. See you soon!